Posso começar, Ju? Maravilha! Bom dia! Bom dia você que está aqui, bom dia quem está em casa. Bom dia para quem não dei, bom dia, Alessi, bom dia, não tinha te visto. Bom dia a todos vocês. Meus irmãos, é uma alegria que nós estamos começando um novo tema na EBD, um tema que eu gosto bastante. Por isso o pastor Ilquias me pediu para trazer uma palavra. O assunto é justamente a monarquia de Israel. Um assunto histórico, então, né? Me sinto mais à vontade, né? Eu como historiador. E é um assunto aí que nós vamos iniciar como igreja o estudo e vou estar explicando hoje nessa aula introdutória. Claro, o estudo mesmo vai começar depois da Family, né, gente? Durante a Family não haverá EBD, tá? A gente vai ter, então, esse final de semana que é especial da nossa igreja, que é um retiro, mas na outra semana a gente já recomeça esse assunto que vamos introduzir hoje. Mas eu convido você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça para nós orarmos. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por conduzir cada um de nós até aqui. Obrigado pela Tua provisão, Tua graça e Teu amor. Te pedimos agora, Senhor, que abra nossas mentes para entender a monarquia de Israel, que venhamos a aprender com essa história e venhamos a entender mais da Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, monarquia de Israel é o assunto que nós vamos iniciar. Obrigado, pastor. E nós vamos ter como base esta revista. E aqueles que encomendaram podem pegar com o pastor Ilquias, né, pastor, que está fazendo distribuição. É uma revista, gente, que faz parte do projeto de revistas de EBD da editora Convicção, que é a editora da Convenção Batista Brasileira. Então, cada trimestre tem um assunto. Qual que foi o assunto antes da monarquia? Hebreus. Então, veja, foi um livro da Bíblia, agora é um assunto sobre a Bíblia, depois vai um livro da Bíblia e um assunto, e assim vai. Então, há um revezamento entre um texto bíblico e um assunto importante. Esse assunto, às vezes, é eclesiologia, que a gente chama, né, que é sobre a igreja, às vezes é sobre a Trindade, às vezes teve uma que era só sobre o Espírito Santo. Então, a gente ficou 3 meses estudando só o Espírito Santo. Mas, aí ela vai sempre revezando com um estudo da Bíblia. Então, foi Hebreus. No próximo trimestre, novamente, a gente vai estudar um livro ou mais de um da Bíblia. Eu sei qual é, mas eu não quero dar spoiler, tá? Porque daí a gente vai estudar, se Deus assim permitir, o material que eu mesmo escrevi para a revista. Então, vai ser muito legal da gente fazer isso. Bom, a revista ela tem uma introdução, que é a ideia de a gente trazer a introdução hoje, e 13 lições. Então, vão ser 13 semanas de estudo a partir ali dos assuntos que são apresentados. Começando, depois da Family, com o assunto escolhendo a forma de governo. Então, a gente vai pensar muitas questões sobre governo, política, história. Então, vai ser uma EBD aí bem diferente. A revista, então, pode passar mais um. Aqueles que comprarem, veja que é até simbólico essa imagem, né? Vejam bem a imagem, dividido, né? Luz e trevas. E é simbólico, isso aqui simboliza o quê? Os altos e baixos da história da monarquia de Israel. A gente vai ver essa história, gente. Às vezes o pessoal estava igual para cá, assim, estava em luz, o pessoal estava obedecendo a Deus, fazendo sua vontade, né? Mas em outros momentos começavam a andar em trevas, desobedecendo a Deus, adorando ídolos. Então a história de Israel foi marcada por bons reis e maus reis, por um povo que oscilava, que ora obedecia a Deus, ora desobedecia. Então por isso que tem essa capa. A coroa aqui, gente, é uma coroa estilo mais medieval, igual a que eu coloquei ali, né? As coroas antigas elas eram um pouco diferentes, não eram assim, mas é algo mais simbólico mesmo. Mas veja, este assunto é muito importante. A gente vai falar sobre política, vamos falar sobre o que Deus quer de nós e como Ele quer governar os nossos corações. E a gente vai ter oportunidade de 13 lições, então quem tiver ali a revista vai enxergar, que tem a marcação do número da lição, o título da lição, um texto bíblico correspondente e a lição em si. Nessa área de texto bíblico, gente, aqueles que tiverem a revista vão notar que a gente não vai ficar preso a apenas um livro da Bíblia, tá?
Então, não vai ser o estudo de um livro. Ah, pastor, é monarquia em Israel, então é reis. A gente vai ver reis, a gente vai ver 1º e 2º Samuel, a gente vai ver Deuteronômio. Vamos ver vários livros da Bíblia para ver bem essa história, tá? Quem é o autor desse conteúdo? Dessa vez eu gostaria de destacar o autor porque é meu amigo. O professor Ulicélio Valente de Oliveira, meu amigo querido, já me recebeu lá em Belém do Pará, né? Então já tive a alegria de ficar hospedado na casa dele. Ulicélio é doutorando em teologia pela PUC-Rio, mestre em teologia pela FABAPAR, então ele estudou conosco aqui, bacharel em teologia pela FATEB, licenciado em história pela Unisa, e hoje é o coordenador pedagógico da Faculdade Teológica Batista Equatorial, lá em Belém do Pará. Então é realmente uma referência que a gente tem hoje, é um cara muito humilde, muito querido, e alguém que se dedicou a entregar o melhor conteúdo através dessa revista. Foi bem legal de ver lá em Fortaleza, até eu falei para o pastor Ilquias, olha só, pastor, vamos aproveitar e comprar as revistas aqui. Mas quando a gente foi comprar, né, pastor, não tinha mais nenhuma, esgotou. E olha que meu amigo Ulicélio nem estava fazendo propaganda, eu que estava fazendo propaganda dele, falando, olha lá, gente, revista do Ulicélio, vamos comprar. Quando vi, não tinha mais para comprar para nós, mas a gente encomendou e já chegou. O Ulicélio é alguém referência, é membro da Academia Brasileira de Letras do Pará, tá? Então é alguém bem instruído e que se dedicou a estudar para escrever aí esse material. Veja, gente, uma revista assim, ela não vai tratar, claro, de forma aprofundada, toda a história de Israel. Para a gente tratar toda a história de Israel, no mínimo um livro desse tamanho, né? Então, porque é uma longa história. Só para vocês terem noção, quando eu pego um livro também, que é mais simples, mas instrutivo, chamado Panorama Histórico de Israel, pode passar mais um, do professor Gusso, olha quantos assuntos ele apresenta como etapas da história de Israel, e aqui é somente o Israel bíblico, sem considerar depois de Jesus. Então, só no que a gente considera Israel bíblico, a história de Israel tem todas essas etapas aí. Primeiro tem uma pré-história de Israel, a formação do povo, a formação da nação, a conquista de Canaã, o período dos juízes, os primórdios da monarquia, a divisão do reino, os reinos de Israel e Judá convivendo, o cativeiro babilônico, a comunidade pós-exílica, o período grego, período dos macabeus e o domínio romano. Então, só durante o período bíblico tem tudo isso de etapa na história de Israel. Mas é claro, né, gente, às vezes a gente não para pensar, mas o período que a Bíblia foi escrito foi um longo período. Foram mais de 2.000 anos de história ali dentro, né? Se a gente considerar, né, o começo da escrita da Bíblia e o seu final, é muito tempo de escrita. Então, realmente, às vezes a gente não tem essa noção, a gente vê como algo acabado, que é o que a gente recebeu hoje, e a gente não enxerga que há uma longa trajetória do povo de Deus ali, que é importante da gente estar conhecendo. Essa revista ela vai ficar especificamente, pode passar mais um, em uma concentração ali em 3 períodos, que é os primórdios da monarquia, a divisão do reino e os reinos de Israel e Judá. Tá? Então vai ser focado bem no meio da história de Israel. Mas para a gente entender esse período da monarquia, a gente precisa entender um pouquinho o período que vem antes, que é o período dos juízes, tá? E também um pouco o que vem depois, que é o cativeiro babilônico. Mas veja, o período dos juízes é muito importante. Eu não tenho como entender a monarquia em Israel sem entender isso aqui. É importantíssimo, porque a monarquia ela vem como uma substituta dos juízes e desta forma de governo. Talvez você já tenha ouvido falar do livro de Juízes, sabe que esse livro está na Bíblia, mas talvez você não saiba o que foi o período dos juízes. Então eu gostaria de explicar um pouquinho. Pode passar mais um? Veja, a Bíblia nos conta que houveram líderes em Israel. Houve um período no qual havia uma liderança que era estabelecida por Deus na escolha de um juiz que lideraria o povo de Israel. E a Bíblia lista ali 14 juízes. Esses juízes
né, muitos a gente conhece um pouco mais do que outros, igual a gente costuma conhecer bem Gideão, né, a gente costuma conhecer bem Sansão, Samuel, mas são vários os juízes, cada um com uma história, cada um com características e um modo pelo qual Deus usou eles para fazer a sua vontade. Tem gente que olha para esse período e diz, aí estava o governo ideal, a teocracia, Deus no poder através dos seus representantes. A gente poderia talvez dizer que esse é o governo mais próximo do ideal, mas não era ideal também, porque esses juízes também não eram perfeitos. Entre os juízes está ali, por exemplo, vamos colocar aí, Gideão. Gideão não era uma pessoa sem defeitos. Gideão é alguém que Deus teve que trabalhar bastante nele. Sansão, então. Sansão nem se fala, né? Eu sei que o pastor Tiago gosta bastante de Sansão, né? E a gente vai ver na campanha depois sobre Sansão. Sansão é um cara que tinha muitos defeitos, gente. É um exemplo de falta de domínio próprio. Um cara que se deixou levar pelo desejo, deixou levar pela vingança. Um cara complicado, mas Deus usou ele. Então veja, aqui não eram pessoas perfeitas. A grande diferença estava no fato de que essas pessoas não eram escolhidas pelo povo, mas eram escolhidas por quem? Por Deus. E aí que está a grande questão. Outro ponto importante, o juiz não era um rei. Qual que é a diferença entre o juiz e rei? Esses aqui eram líderes que guiavam o povo. O rei, porém, ele manda no povo. É diferente de guiar e mandar. Por isso que há, inclusive, um aviso da parte do último juiz, que é Samuel, sobre como seria se o povo tivesse um rei. E essa história é muito interessante, muito importante da gente entender, porque há uma transição dessa teocracia dos juízes para a monarquia. Pode passar mais um? Que está lá em 1 Samuel 8, de 1 a 4. Veja o que acontece. O último juiz, Samuel, e aí o que acontece? Ao invés de Deus escolher o seu sucessor, Samuel fica idoso, e quem que ele escolhe como seu sucessor? Ele nomeia os seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba, diz o texto, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. É muito interessante a gente ver ao longo da história política, e não é só no Brasil, tá, gente? No mundo inteiro, como é complicado quando bons políticos escolhem nomear os seus filhos como seus sucessores. Tem até um filme, alguém já viu aqui o filme Gladiador? Aí, ó, o filme Gladiador representa isso. Não é um filme histórico, mas é sobre um fato histórico, que é quando um imperador, que é considerado um dos melhores imperadores da história, que é Marco Aurélio, escolhe que quem vai sucedê-lo é o seu filho Cômodo, que não era uma pessoa correta. Aqui a gente tem novamente isso, só que no contexto bíblico. Samuel escolhe que seus filhos seriam seus sucessores, mas eles não eram as pessoas corretas para assumir a liderança. E isso faz com que o povo se revolte. E o povo vai e conversa com Samuel. E o que eles falam? Samuel, nós não queremos mais esse tipo de governo. Nós queremos escolher o nosso líder e queremos que seja um rei. E aí vem a monarquia. A monarquia em Israel começa com uma escolha do povo. O povo, né, tinha os juízes, e era uma espécie de teocracia, e assim o pedido do povo por um rei
é recebido por Deus como uma rejeição não a Samuel, mas ao próprio Deus. Por isso Deus diz: é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Por quê? Porque quando tinha a teocracia dos juízes, o líder guiava o povo, mas não havia um rei. Por quê? Porque o próprio Deus era considerado o rei. Agora o povo está dizendo: nós queremos um líder e queremos que seja um rei. As outras nações têm um rei, mas nós também queremos. E é interessante, eu convido que vocês abram suas Bíblias em 1 Samuel 8. É interessante de nós pensarmos que Deus avisa as consequências dessa escolha. Claro, a gente vai estudar mais para frente com mais detalhes esse texto, mas 1 Samuel, capítulo 8, ele nos apresenta muito bem essa conversa de Samuel com o povo. E no verso 10 em diante, Samuel fala, olha só: e falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo. Olha o que Deus disse ao povo através de um juiz. As palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei. Disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros. Os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual à sua cidade, e aí ele orienta. Veja, o povo pede um rei, e Deus fala: pensem no que vocês estão pedindo. Não é uma escolha que dá para voltar atrás. Se vocês escolherem um rei, não adianta reclamar depois, é isso que Deus está falando. E vocês vão reclamar, e não vai ter volta. E o povo fala: não, a gente realmente quer. Mas vocês viram o que Deus avisou que aconteceria? Se houvesse um rei, o povo se tornaria servo, serviçal daquele rei. Teria que pagar imposto, teria que dar parte das suas colheitas, teria que servir no exército conforme a vontade do rei. E o povo estava ali iludido, falando: não, o rei vai julgar entre nós, vai exercer a justiça. Não, o rei vai sair para a guerra, vai nos liderar. Quando a gente olha a história de Israel, a gente vê que não é isso que acontece. E muitas vezes o rei, não indo à guerra, acaba aprontando, igual Davi e Batseba, né? Por que Davi acabou adulterando com Batseba? Porque ele não foi para a guerra quando era para ele ir, e ficou lá e observou a mulher alheia, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Então veja, o rei, eles estavam iludidos que tendo o rei tudo seria perfeito. É a grande ilusão da história da humanidade. A ideia é que sim, nós conseguimos fazer uma forma perfeita de governo. Isso não existe, gente. Governo perfeito não existe. Tá? Quer dizer, então, que a gente não deve nunca reclamar do nosso governo ou não fazer nada a respeito?
Devemos, mas a gente precisa pensar nas consequências também do que a gente escolhe. O povo estava querendo mudar o seu governo, mas ele não estava enxergando as consequências dessa mudança. E aí, Deus avisa e o povo mesmo assim permanece nessa escolha. Assim surge a monarquia em Israel. Então veja, a monarquia ela começa com uma desobediência do povo, mas Deus permite que o povo escolha ter um rei. E aí como é que começa? Como são os primórdios da monarquia? É escolhido o primeiro rei. Quem é o primeiro rei, gente? Saul. O povo escolhe Saul por se destacar entre todos pela sua altura. Olha só, 1 Samuel 9:2 diz assim: Saul era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Olha só que interessante. A gente vai escolher um rei. Quem vai ser o rei? Aquele cara grandão lá, aquele gigante. Eu acho tão curioso de pensar isso. A altura, né? A altura é algo que marca profundamente a história do povo de Israel. E eu sempre fiquei pensando, por que isso? Alguns estudos arqueológicos com as ossadas dos judeus, achando ossos de judeus da antiguidade, se comparou com as ossadas dos povos ao redor e se constatou que os judeus da antiguidade, eles eram muito menores que os outros povos ao redor. Tinha uma média de altura de 1,60 e pouco. Então é interessante de ver que era um povo de pessoas pequenas com vários gigantes ao redor. Não é à toa que quando eles chegam em Canaã, o que eles falam? Esse é um povo de gigantes, nós somos como gafanhotos perto deles. Então existia uma baixa autoestima do povo judeu em relação à sua altura, ao seu tamanho. Era também um povo pequeno de território, um território minúsculo ali no meio de grandes impérios. Para o sul tinha o Egito, para o norte tinha os hititas, para cá tinha os assírios, tinha os babilônicos, tinham vários povos grandes ali ao redor. E eles se viam como pequenos. E uma forma de destacar a sua força é escolhendo como representante o maior e mais belo entre eles. Isso me faz pensar, né, que nós, seres humanos, às vezes a gente tem padrões muito equivocados. O que tem a ver a beleza e a altura com o cara ser um bom rei? Mas muitos escolhem pela aparência. Muitos escolhem liderança por aparência. Tempo atrás, pastor Ilquias, eu estava conversando com um pastor e ele falou assim, que uma igreja chegou para ele, pastor, e falou, você tem uma recomendação de um pastor para jovens? Ele falou, olha, eu tenho, esse aqui, esse pastor aqui, é um cara temente a Deus, é um servo de Deus, pensa num cara bênção, esse é o cara que vai ser bênção na igreja de vocês. E aí, o representante da igreja conversou com ele, falou assim, esse não vai dar. Ele falou, por quê? Tem muito pouco seguidor no Instagram. A gente está procurando um líder de jovens que seja mais engajado, com mais seguidores. Esse aí não vai dar, não. Daí ele falou, olha, então a gente está com parâmetros diferentes, eu não vou poder ajudar vocês, não. O homem olha em aparência. Olha seguidor, olha dinheiro, olha beleza, olha altura. Mas Deus olha o coração. Só que é interessante que Deus é tão misericordioso, gente, que o povo vai errando, mas Deus vai... Eu imagino a história de Israel assim, o povo se afastando e Deus se afastando do caminho e Deus criando um novo caminho para ajudar o povo. O povo não era para ter rei, mas pediu rei e Deus falou, então tá bom, então vocês vão ter rei. O povo não era para escolher Saul, mas escolheu Saul. Sabe o que Deus fez? Então tá bom, vamos com Saul. Está lá no texto, 1 Samuel 9:17. Quando a gente olha esse texto, é bem interessante a gente ver. 1 Samuel 9, verso 17 diz assim: E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis aqui o homem de quem já tenho te dito, este dominará sobre o meu povo. Então Deus escolhe aquele que foi escolhido pelo povo. Muita gente fala, não, o povo escolheu Saul e Deus escolheu Davi. É que a gente está vendo o que vai acontecer depois, mas nesse primeiro momento Deus fala, esse aí, beleza, vamos com Saul. Só que o problema
é que Saul, ao invés de entender que mesmo ele sendo rei, ele deveria continuar sendo guiado por Deus, ele acha que por ser rei ele pode fazer o que ele quiser. E aí Saul começa a desobedecer ao Senhor. Talvez você lembre dessa história, no qual Deus manda ele ir e destruir, aniquilar um povo e aniquilar tudo que aquele povo tem. Destruir tudo. E aí chega Samuel no acampamento, depois que eles já venceram lá a batalha. Samuel fala, e aí, Saul, fez o que era para fazer? Fiz. E aí era para matar todo mundo e todos os animais. Aí lá está Samuel, o que Samuel começa a ouvir? Começa a ouvir os balidos dos animais. Ele fala, tu obedeceu, então o que é esse barulho de animal que eu estou ouvindo? Não, é que os meus soldados reservaram uma parte dos animais, mas assim, é para oferecer para Deus. E já começa a mentir. E começa a inventar a história. E aí a gente vê o próprio Saul depois se arrependendo, Samuel tendo dó dele, mas Deus fala, não, esse não serve. Sem obediência, não há. A desobediência dele leva a que Deus decida que não há mais como ser Saul. 1 Samuel 16:1 diz assim, não há razão para continuares a ter pena de Saul, diz Deus a Samuel, porque eu rejeitei como rei de Israel. Pega no recipiente com azeite e vai a Belém encontrar-te com um homem chamado Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser o novo rei. E é interessante, né? Ele chega lá, Jessé, preciso ver teus filhos. E aí vai chamando os filhos, e Deus vai dizendo, não. Ué, cadê o escolhido? Você não tem mais nenhum filho, Jessé? Bom, tem um, mas esse nem conta, né? Esse aí nem ia chamar, mas se quiser eu chamo. Chame lá, chama Davi, e é ele que é escolhido como rei. Porque Deus não vê a aparência, mas conhece os corações. E Davi é escolhido por Deus por ser alguém segundo o seu coração, segundo o seu propósito. Talvez você olhe e diga assim, mas Davi é um cara pecador. Davi aprontou muito, né? E aprontou mesmo. Mas por que ele era segundo o coração de Deus? Porque ele entendia que ele deveria se submeter à vontade de Deus, conforme Deus o instruísse. Davi pecava, como todos nós pecamos, mas ele se arrependia verdadeiramente do seu pecado e se colocava debaixo da vontade de Deus. E é isso que Deus queria. Davi não se destacava aos olhos humanos, mas se destacou aos olhos de Deus. E o povo ali pôde ver que o segredo não estava em escolher o mais forte, o mais alto, o mais bonito, mas escolher aquele que se submete à vontade de Deus. Saul teria como vencer Golias? Não. Saul venceu Golias ou não, gente? Nem desafiou Golias, ficou lá quietinho. O mais forte do povo de Israel não tinha a menor condição de vencer os inimigos de Israel. Mas o mais fraco de Israel, que é Davi, pela força do Senhor, conseguiria vencer os inimigos, como o gigante Golias. Por isso que Davi, o que Davi fala? Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Gente, aí que está o grande segredo. Aí que está a grande questão. O povo de Israel sempre teve força quando vivia na dependência de Deus. Não é assim com a gente como igreja? Sempre foi assim. A força do povo está na dependência de Deus. Por isso, Davi é tão importante, ele se torna o símbolo do rei ideal. Ele reina sabendo que Deus o colocou no trono. Davi, porém, cometeu vários erros, e mesmo se arrependendo, os erros afetaram a sua família. Tem algo muito importante aqui. Esse homem, segundo o coração de Deus, errou muitas vezes. O arrependimento apagou o peso desse pecado. Muitos salmos são a confissão de Davi, inclusive. Só que o efeito do pecado permaneceu. E a família de Davi
infelizmente, como vocês devem saber, foi um desastre. E isso resultou no reino não aguentando muito tempo sem se quebrar. E há, logo na sequência, a divisão do reino. Pode passar mais um. Então veja, Saul, Davi, quem vem depois de Davi? Salomão, filho de Davi. O grande rei Salomão, pode passar mais um. O filho de Davi com Batseba é conhecido como o símbolo de sabedoria, pois ele pediu sabedoria a Deus. Lembra da história? Deus falou, pode pedir o que você quiser. Deus, eu peço sabedoria. Esse cara foi inteligente. Só que o problema é que não adianta você ter a sabedoria e não usar ela, né? Ele tinha sabedoria e sabia o que era o certo e errado, mas ele não obedeceu. É curioso isso. Podemos ter inteligência, podemos ter sabedoria, podemos ter o que for. Se não houver obediência, de nada vale. Então é interessante que ele, que deveria ser um símbolo de algo bom, porque sabia o que deveria fazer, ele se torna um símbolo de desobediência a Deus. Ele não obedeceu a Deus como seria de se esperar. E o resultado disso foi a quebra, a divisão do reino a partir do seu filho Roboão. Roboão, filho de Salomão, perde parte do seu reino para Jeroboão, que havia sido servo de seu pai. E teologicamente falando, isso foi culpa de quem? De Salomão. Olha só esse texto aqui, 1 Reis 11, de 9 a 13. É um texto muito importante. Acho que ficou muito pequenininha a letra, né? Mas eu vou ler para vocês. O Senhor se irou com Salomão, porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Então, olha só, está destacando que Deus, o Deus de Israel, apareceu 2 vezes para Salomão, e Salomão se desviou. Ele tinha advertido Salomão especificamente de que não adorasse outros deuses, mas Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Por isso o Senhor lhe disse, uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu aos meus decretos, certamente tirarei de você o reino e o entregarei a um dos seus servos. Mas, por causa de seu pai Davi, olha o amor de Deus por Davi, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tirarei o reino de seu filho e ainda assim não tirarei dele o reino inteiro. Deixarei que governe sobre uma tribo por causa do meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então, quem que divide o reino? Quem que divide a monarquia? Deus, por conta de um pecado de Salomão. Deus tinha o seu propósito e permite essa quebra do reino, na qual Judá, ao sul, fique com o rei Roboão, filho de Salomão, e as tribos do norte formam então o reino do norte, o reino de Israel, liderados por Jeroboão, que havia sido servo de Salomão. Então, no sul vai permanecer a linhagem real de Davi, e no norte surge uma nova linhagem que não tem o sangue de Davi. E o resultado disso, gente, é a formação de 2 reinos diferentes. O reino de Israel, ao norte, e o reino de Judá, ao sul. Então, muita gente, estudando a história de Israel, acaba se confundindo. A gente lê histórias, por exemplo, lê a história lá do profeta Elias. Elias, que era um profeta onde? No norte. Tem um profeta que é do norte, tem um profeta que é do sul. Tem os profetas que dão palavra para todos. Então, acaba virando uma confusão essa bagunça aqui por conta do pecado de Salomão. Então, quando você ficar confuso ao ler a Bíblia, agradeça a Salomão aí pela bagunça que ele criou com o seu pecado. Perfeito? Mas veja, outra coisa que causa confusão é a expressão judeu. Vocês já ouviram a expressão judeu? A palavra judeu, ela pode ter vários significados ao longo da história. Então, judeu, a palavra judeu já foi usada para se referir a quem é da tribo de Judá. Então, tinham 12 tribos. Quem era da tribo de Judá? Era um judeu, vamos colocar assim. Com o tempo se forma o reino de Judá, o reino do sul.
E se passa a dizer que judeu é quem do reino do sul e israelita do reino do norte. Mas depois, gente, se forma o reino da Judéia. A gente vai ver um pouco aqui nessa história, os judeus, o que acontece? Os dois reinos, eles são conquistados por um domínio estrangeiro. Mas há uma revolta, chamada Revolta dos Macabeus, onde os judeus conseguem de novo ter o poder. E eles formam o reino da Judéia. É onde era Judá e onde é Israel. Então tudo passa a ser chamado de judeu. Depois tem a província da Judéia romana. Então quem é dessa província é chamado de judeu. Hoje a gente chama de judeu quem é da etnia judaica, quem é descendente, no caso dos judeus, e quem é da religião judaica também pode ser chamado de judeu. Então, se alguém se converteu ao judaísmo, mesmo sem ser da etnia judaica, pode ser chamado de judeu. Então, veja, a palavra judeu pode significar muitas coisas. Pode dizer respeito às 12 tribos, passa mais um. Pode dizer respeito ao reino de Judá ao sul, em oposição ao reino de Israel ao norte, passa mais um. Pode dizer respeito a todo esse território durante o período asmoneu ou macabeu, que era o reino da Judéia, pode passar mais um. Pode dizer respeito àquela região da Judéia, a província da Judéia de Roma. Então veja todas essas possibilidades. Não é à toa que causa tanta confusão. Perfeito? Mas a gente vai fazer assim. Vamos falar judeu sem ficar pensando muito nessas minúcias. Senão a gente vai criar muita confusão. Pode passar outro? Veja, volta ali. Com a divisão do reino também, gente, o que acaba acontecendo? Surgem dois reinos, Israel e Judá. Jerusalém era a capital. E Jerusalém fica no reino do sul. Então o que acontece? No reino do norte surge uma nova capital chamada Samaria. Se torna a capital essa cidade. E com isso, o que se começa a fazer? Samaria e Jerusalém começam a se tornar dois centros religiosos distintos. E começa a formar um culto centrado ali em Samaria e um culto centrado em Jerusalém. Dois cultos, porque são dois reinos diferentes. Mesmo que sejam o mesmo povo, são dois reinos. E assim surge um culto ao norte e ao sul. O culto ao sul focado no Monte Moriá, em Jerusalém, ao norte, o culto focado no Monte Gerizim. É igual a gente vê lá no caso de Jesus com a mulher samaritana. Lembram disso ou não? Mulher samaritana diz, olha, vocês adoram em Jerusalém, nós adoramos aqui nesse monte, falando do Monte Gerizim. Quem que está certo? O que Jesus responde? Verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. O que Jesus está falando? Que o importante não é o lugar de adoração. Mas por muito tempo os judeus se preocuparam com o lugar. Nesses montes, pode passar mais um. Aí é o Monte Gerizim, por exemplo. Passa mais um, esse é o Monte Moriá, que é onde está hoje uma mesquita, inclusive. Não sei se sabiam disso. Em 70 depois de Cristo foi destruído o segundo templo, tá? O segundo templo dos judeus. E desde 70 depois de Cristo, então faz quase 2000 anos, os judeus não têm templo. Hoje eles têm dinheiro, eles têm os recursos necessários, mas eles não têm o lugar onde tem que ser o templo, que é aí, ó. Por que eles não têm esse lugar? O que tem lá hoje? Uma mesquita muçulmana. Então, enquanto estiver ali aquela mesquita muçulmana, os judeus não têm como ter um templo em Jerusalém. O único jeito é tirando a mesquita. Sabiam disso ou não? Então, existe uma expectativa de, no futuro, haver paz entre os judeus e os muçulmanos, e os muçulmanos escolham retirar aquela mesquita dali para os judeus fazerem seu templo. Hoje dá para imaginar isso? Eu acho bem difícil. A coisa lá não está muito tranquila não, né? Não tá muito para isso. Mas há essa expectativa por parte dos judeus. E o que acaba acontecendo também? No norte surgem os samaritanos. Por quê? O reino do norte ele é invadido. E o que os caras fazem? Eles se misturam, os invasores se misturam com os israelitas. E aí há uma mistura
de costumes, de cultura e até de religião. E surge uma religiosidade chamada dos samaritanos, é um novo povo, digamos assim. Por isso que os judeus do tempo de Jesus tinham esse ódio contra os samaritanos. Os samaritanos, não sei se vocês sabem, mas eles inclusive têm a própria Torá. A Bíblia deles é diferente da nossa. Então eles só têm os 5 primeiros livros da Bíblia, eles não aceitam mais nenhum. E os 5 deles são diferentes dos nossos ainda. É com acréscimos, igual lá os 10 mandamentos. Aí tem os mandamentos e se ordena que adore no Monte Gerizim também. Então é acrescentado algumas coisas para a religião deles fazer sentido. Então surgem os samaritanos por causa da divisão da monarquia ao longo dos séculos. Pode passar mais um. E o que vem depois? A gente vai ver a história de Israel, vamos ver a história dessa monarquia. Só que é interessante da gente ver as consequências de tudo isso. Uma das consequências que eu falei para vocês é o surgimento dos samaritanos, essa briga entre quem é samaritano e quem é judeu. Mas outra consequência forte da monarquia de Israel foi o cativeiro babilônico. Por quê? Porque nesse negócio de obedecer a Deus e desobedecer, obedecer, desobedecer, obedecer, desobedecer, uma hora Deus falou, quer saber? Eu vou permitir que os outros povos conquistem vocês, levem vocês, para vocês no sofrimento aprenderem a me obedecer. É triste, gente, mas tem gente que só aprende na dor. Né? Tem gente que aprende na alegria, tem gente que só aprende na dor. E com isso vem o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico ele se relaciona, gente, a um termo muito importante em história, que é o termo diáspora. Tá? O que é diáspora? Diáspora é a dispersão dos judeus pelo mundo. E houveram 2 grandes diásporas. Uma com a conquista dos babilônicos, conquistam ali Israel, e a essa diáspora, mais ou menos 800 a.C., vamos colocar aí. E outra em 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém pelos romanos. Então foram 2 momentos que os judeus se espalharam pelo mundo. E é interessante a gente ver o efeito disso também. A língua hebraica, hoje é falada por pessoas no mundo todo. Vocês sabiam disso? No mundo todo tem pessoas que falam hebraico. Então, no Brasil tem pessoas que falam hebraico. No mundo inteiro, porque os judeus estão espalhados por aí. Mas ninguém sabe como Jesus falava, como Jesus pronunciava quando falava o hebraico ao ler as Sagradas Escrituras, por exemplo. Sabiam disso ou não? A gente não tem como saber porque não há uma tradição do hebraico. Tem um hebraico que é mais misturado com o alemão, daqueles judeus que foram para a Alemanha e ficaram lá. Tem um hebraico que é mais misturado com outros. Então surgiram até novas línguas a partir disso. Tá? Então eu vou, mais para frente, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas veja, a diáspora espalha os judeus pelo mundo. Por que acontece isso? Por causa do domínio estrangeiro. Pode voltar ali. O domínio estrangeiro. A Judeia, gente, foi dominada por vários povos estrangeiros, em sequência. Os babilônicos, os persas, os gregos. E quando a gente fala de gregos, tem o domínio de Alexandre, depois dos Seleucidas e dos Ptolomaicos, que ficavam no Egito. E aí, Júnior, esses 2 povos brigavam, os Seleucidas e Ptolomaicos brigavam. Quem que ficava bem no meio dos 2? Os judeus. E aí, no meio desse processo, os judeus finalmente conseguem se libertar. Os macabeus fazem uma revolta e conseguem independência política que dura de 110 mais ou menos a 37 a.C., quando os romanos vêm e conquistam ali de novo. Veja, os judeus tiveram um gostinho da liberdade. Quando Jesus vem, os judeus estão dominados pelos... E qual que é a expectativa? Que virá o Messias, fará liberdade assim como os macabeus, mas essa liberdade será eterna. E aí eles esperavam que o Messias libertasse eles dos romanos. Mas Jesus faz isso? Não. Por isso que a gente pode pensar em Barrabás como talvez um tipo de Messias. Talvez até mais próximo do que eles esperavam do que aquilo que realmente era para ser. Por isso que entre Barrabás e Jesus, quem que o povo escolhe? Barrabás. Porque Barrabás era um revolucionário, queria libertar o povo dos romanos. Mas Jesus não era um revolucionário.
Jesus é o Filho de Deus que veio libertar a todos do pecado e da morte. Algo muito maior, mas que eles não estavam conseguindo enxergar. E depois de Barrabás, veio ainda outros tipos de Messias. Veio um chamado Bar Cokhba, por exemplo, que essa moeda foi cunhada no seu período. Bar Cokhba conseguiu por 3 anos uma espécie de independência política no século II. Isso foi o suficiente para algumas pessoas declararem: Bar Cokhba é o Messias esperado. Depois de Jesus isso, viu, gente? Por isso que até hoje, o que os judeus esperam? O Messias que vai libertá-los e trazer a paz a eles. Até hoje tem essa expectativa. E eles esperam que o Messias consiga fazer os muçulmanos tirar a mesquita de lá. E os judeus têm se preparado para isso. Não sei se vocês sabiam, até uma curiosidade, pode passar mais um. Quando a gente considera hoje os judeus, eles estão espalhados pelo mundo. Hoje eles vivem um judaísmo em suspensão, como diz Alex Degan, historiador, que o judeu ele não consegue viver a sua religião, por quê? Ele pode sacrificar? Não tem o templo. Então o judeu hoje vive um judaísmo em suspensão, um judaísmo que tem a expectativa do templo. Mas para o templo ser reconstruído, o que precisa? Aquele espaço onde está a mesquita. Só que não é só isso. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que tem várias especificações de como construir o templo. Já viram ou não? E Deus é bem minucioso. Quando fizer o templo tem que fazer assim, 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 assado. E uma das coisas é que as bases, o fundamento do templo, precisa ter, olha só que interessante, as cinzas de uma novilha vermelha. Sabiam disso ou não? E essa novilha precisa ser perfeita, plenamente vermelha, sem nenhum pelinho de outra cor. Olha só. A gente, às vezes, tem cabelinho branco, já viram ou não? Não dá para falar das mulheres que têm cabelo branco ou não, senão a Ju fica brava se eu comendo os cabelinhos brancos dela. Mas esses dias a gente estava lá brincando, e eu falei: amor, esse cabelinho branco. Aí uma amiga dela falou: ih, Ju, até meu filho tem cabelinho branco. Tem quantos anos de idade? Ele, 6. 6 anos de idade já tem um cabelinho branco, não sei como. Já não serviria lá. Tem que ser uma novilha 100% vermelha, sem nenhum machucado. Hoje em dia, o que eles fazem? Eles furam a orelhinha das vaquinhas, né, para marcar? Não pode ter isso. Sabe o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, foi encontrada algumas novilhas vermelhas, plenamente vermelhas. Depois de mais de 2000 anos, hein? E aí, elas não estavam com a orelhinha furada por causa do Covid. Por causa do Covid, o cara que furava as orelhas não foi lá furar as orelhas. E aí os judeus encontraram essas vaquinhas. Só que é proibido levar animal dos Estados Unidos para Israel, né, por conta de questão ambiental e tudo. E aí eles falaram: não, mas essas vaquinhas são muito especiais, elas são animais de estimação. Aí fizeram um jogo assim e levaram de avião. E hoje são 5 novilhas vermelhas que tem lá em Israel, que ficam em Shiló, esperando, quando for construir o templo, eles vão escolher uma delas, sacrificar, pegar as cinzas e colocar de fundamento. Sabiam disso ou não? Curioso, né? O Franklin já sabia. Então, eles estão preparando para a possibilidade do templo. 2000 anos, gente, sem templo. Talvez em 2070, quando der exatamente 2000 anos, talvez eles consigam. Todo ano, os judeus oram na Páscoa, que Deus permita que ano que vem celebremos a Páscoa no templo reconstruído. Então é uma expectativa dos judeus. A diáspora também, né? Diáspora, hoje é considerado diáspora os judeus espalhados pelo mundo. E os judeus somente voltaram em massa para a Judeia com a criação do Estado de Israel em 1948. Ficaram sem um território próprio por todo esse tempo, desde 70 depois de Cristo. Em 1948. Por que 48? O que aconteceu ali de 39 a 45? Segunda Guerra Mundial. E por conta das atrocidades do nazismo, a ONU criou o Estado de Israel. Até tem uma... Não vou entrar nessa história, mas a assinatura final, você sabia que foi de um brasileiro, inclusive? Isso, aí, ó.
Então, veja, existe até uma história do Brasil muito relacionada à história de Israel também, que é muito interessante conhecermos. Por fim, essa diáspora, essa dispersão, que é resultado, sim, da monarquia de Israel e do pecado de Israel, faz com que hoje, essa diáspora, que essa comunidade fora de Israel, seja maior do que a presença judaica em Israel. Então, hoje existe mais ou menos 15 milhões de judeus. Desses, 6,5 residem em Israel e 8,5 milhões moram fora de Israel. Então, tem mais judeu fora de Israel do que em Israel. O Brasil está ali em 10º, tem cerca de 95 mil judeus no Brasil. Se a gente for ver, tem quase tanto judeu em Israel, 6,5 milhões, e Estados Unidos, que tem 5,3 milhões. E se fôssemos considerar, a Alemanha hoje tem quase 100 mil judeus, mas isso por causa do Holocausto, que a Alemanha nazista matou 6 milhões de judeus nos campos de concentração. 6 milhões de judeus, claro, não só na Alemanha, mas Alemanha, Polônia, Áustria e várias regiões ali. Então veja a presença judaica também pelo mundo. Isso faz com que a gente possa ver essa diversidade judaica, que tem também a ver, como eu falei, com a monarquia de Israel. Bom, gente, alguma pergunta, alguma questão aí para a gente? Diga, Frank. Daquele... Boa questão. É porque a gente, às vezes, limita a uma função só. Então, eles eram mais de uma função. E a gente pode pensar em Jesus Cristo mesmo, né? Que é rei, profeta e sacerdote também. Então, existe isso. Ou também Jeremias, que também tinha a linhagem sacerdotal e era profeta. Então, a gente não pode limitar uma coisa só. Agora, os juízes, eles tinham o seu propósito. E Deus levantava conforme a sua necessidade também. Perfeito? Então, era uma forma de governo na confiança de que Deus não desampara o seu povo. Quando a gente cria a forma de governo monarquia, né, o povo de Israel cria, é na confiança de que o rei vai ver as necessidades do povo e atender a elas. Só que o que Deus avisa o rei, não se iludam. Ele não vai ficar pensando na necessidade do povo para atender. Ele vai pensar na própria necessidade e usar o povo para atender a sua necessidade e o seu desejo. Hoje a gente não tem monarquia, né? Aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo é democracia. Mas a gente vê algo muito parecido, quando os políticos acabam muitas vezes não olhando a necessidade do povo, mas pensando nos seus próprios interesses e usando o povo para isso. Então é um resultado de uma falta de confiança em Deus e uma confiança em pessoas que a gente precisa aprender. Isso aqui é só uma pincelada dessa história, né? Mas a gente vai ver ao longo dos meses a história de Israel para tirarmos muitas lições disso. Beleza, Frank? Mais alguma pergunta? Não? Então, o pastor já vai começar o direto ou... Perfeito. Que eu tinha falado até para o Juarez ficar preparado lá.